Que Deus te abençoe. Sou o pastor Valmir Santos e eu quero lhe fazer uma pergunta. Você acredita em milagres? Você crê em milagres? Eu acredito em milagres. Eu creio que tudo é possível àquele que crê e àquele que acredita. O meu filho Kennedy, o segundo filho, quando ele tinha 7 anos de idade, nós começamos uma via sacra, levando ele em todos os hospitais que tinham especialidade nos olhos. Eu estive na Unicamp, eu estive no Hospital de Olhos de Sorocaba, em várias clínicas de olhos, postos de saúde, e todos os médicos disseram que o meu filho iria ficar cego. O diagnóstico do médico era um só: vai chegar o dia que o seu filho ficará cego. Na clínica, uma das últimas clínicas que nós fomos, o médico foi taxativo. Ele disse: seu filho hoje tem 7 anos de idade. Quando ele completar 14 anos, os olhos vão atrofiar e ele vai ficar completamente cego. Eu fiquei muito triste com esse diagnóstico. Qualquer pai certamente ficaria. Fiquei angustiado. Nós descemos o elevador daquela clínica e dentro do elevador, eu muito angustiado, triste, encostado ali na parede do elevador enquanto ele descia. E o meu filho Kennedy disse: pai, não fica triste. E eu, para não causar nenhum desconforto para ele, disse: o pai não está triste. E meu filho disse: sim, pai, o senhor está triste. Eu disse: por que, meu filho, você disse que o pai está triste? Então meu filho disse: porque Jesus falou comigo que o senhor está triste. E aquela conversa dentro do elevador, entre eu e meu filho, só estavam nós dois ali. Eu pensava que estávamos só. E eu estava assim tão perturbado com a notícia que meu filho ia ficar cego, que eu disse para o meu filho: aonde está Jesus? Aí meu filho disse: ele está aqui, dentro do elevador, pai. E foi ele que falou para mim que o senhor está triste. Eu olhei para o meu filho e disse: isso não é normal. Eu disse: aonde? Está aqui, pai, desse lado do elevador. Ele está de braços abertos. Quer dar um abraço no senhor. E eu fui de braços abertos e abracei o Senhor Jesus. Realmente estava ali, porque a glória foi tão grande, que eu fui tão cheio do Espírito Santo, e meu filho também, de 7 anos, cheio do Espírito Santo. E quando a porta do elevador se abriu, estávamos nós dois, falando em mistério com Deus, sentindo a glória de Deus naquele lugar. Um segurança veio e perguntou: está tudo bem com o senhor e a criança? Eu disse: Jesus está aqui. O segurança tomou aquele impacto e disse: dentro do elevador? Eu disse: sim, senhor. Ele ficou meio atônito. Veio um outro segurança e disse: o que está acontecendo? Por que esse pai, esse filho e esta criança estão chorando? E o segurança, meio sem jeito, disse ao outro: ele disse que Jesus está aqui no elevador. E então o outro segurança disse: eles são fanáticos, são loucos. E eu disse: pode me chamar de fanático e de louco, mas que Jesus Cristo está aqui, ele está. Fomos para casa.
Aquela semana eu fui a uma vigília e às 4 da manhã, enquanto estava pregando naquela vigília, orando naquela vigília, eu fui arrebatado em espírito e o Senhor me levou até a minha casa, uma distância de quase 20 quilômetros de casa que eu estava. O Senhor me arrebata em espírito de dentro da vigília e me leva às 2 horas da manhã dentro da minha casa, no quarto dos meus filhos. E quando eu olhei, eu disse: meu Deus, eu estava orando agora há pouco na igreja, na vigília, e agora eu estou aqui dentro do quarto dos meninos. Estavam dormindo. Lá estava o Kennedy dormindo. Isso é o quarto dos meus filhos. Quando eu olhei para cima, a casa não tinha teto. Deus é mistério. E eu fiquei encantado com aquilo, mas cadê o teto da casa? Enquanto eu olhava para cima, procurando o teto da casa, começou a descer 2 varões vestidos de branco, 2 anjos poderosos da milícia celestial, do batalhão celestial de Deus, do exército do Senhor nosso Deus. E esses 2 anjos traziam nas suas mãos bandejas de prata. O primeiro anjo, eu vi essa bandeja de prata e dentro dela havia um bisturi e uma espécie de uma caneta de metal que na ponta era uma espécie de anzol. Ele foi até o meu filho e eu vendo tudo isso e fez uma cirurgia espiritual. Ele cortou com bisturi tudo em volta do olho e puxou para fora. Quando ele puxou para fora todo esse tampão, ele pega aquela caneta de metal que na ponta era um anzol e fisga o olhinho do meu filho e tira para fora. O outro anjo veio com uma outra bandeja de prata, com 6 olhos dentro da bandeja. Ele pega um dos olhos e coloca no local que tinha o outro tirado o olhinho do meu filho. E aquele tampão que eles tinham cortado, pegou novamente, colocou, bateu 3 vezes, Pai, Filho e Espírito Santo. Neplécia, laicou, plefom, derivitrueia. E os varões olharam para mim e eu fiquei me perguntando, mas 6 olhos? O que isso significa? E ele, sem abrir a boca, por telepatia na minha mente, me disse: 6 olhos são 6 tempos. Em 6 tempos, o milagre está completo. Pegou na minha mão e me levou de volta para a vigília. Quando eu senti aquele impacto espiritual do arrebatamento, eu já estava na vigília. E naquele momento eu contei este arrebatamento e o Senhor Jesus manifestou a sua grande glória naquele lugar. Voltei para casa. Contei para a minha família, minha esposa e meus filhos. A Unicamp tinha produzido um óculos para o Kennedy, somente por estética, porque não tinha como fazer mais nada. Transplante de córnea, prótese, óculos com graus, nada adiantava. Mas, para estética, eles produziram aquele óculos. A professora tinha me chamado uma semana antes e tinha me dito o seguinte: pai, o seu filho está ficando cego. Procure o Braille. Eu não tenho condição de dar aula para o seu filho. São mais de 40 alunos, ele toma muito meu tempo. Aí ela olhou bem para mim e disse: o senhor não é o pastor Valmir Santos? Eu disse: sou eu mesmo. Vocês pastores pregam tanto, falam tanto que Jesus cura?
por que Jesus não cura o teu filho? E eu tive que engolir aquilo a seco. Engoli calado. Saí dali da escola cabisbaixo. Naquela mesma semana, meu filho, na hora do recreio, brincando, a bola bateu no óculos e quebrou. Ele entra dentro da sala de aula, senta um pouco mais afastado da cadeira que ele sentava. A professora lhe disse: "Ô Kennedy, se aqui na frente, meu filho, tu já não enxergava direito, aí atrás que você não vai enxergar mesmo." E ele disse: "Eu estou enxergando. Neplésia, laicoplefacia." E a professora disse: "Que letra é essa?" E ele respondia: "Que número é esse?" E ele respondia. Ele volta para casa, passa assim correndo por mim e disse: "Pai, a prof mandou esse bilhete para o senhor." Quando eu abri o bilhete, estava escrito assim: "Pai, eu preciso falar com o senhor urgente. Venha até a escola." Quando eu li o bilhete, o Espírito Santo falou: "É a hora da revanche." Narração prefácia. Porque Deus tinha visto toda a humilhação que eu tinha passado. E eu fui até ela. E a primeira pergunta que ela me fez foi essa: "O senhor está levando o Kennedy no médico?" E eu disse: "Jesus." O que eu respondo para ela? Porque os médicos desenganaram meu filho. Eu não estou mais levando ele aos médicos. Aí o Senhor disse para mim: "Responda para ela que você está levando o seu filho ao médico." Eu disse: "Sim, estou levando meu filho ao médico." E ela me pergunta novamente: "Esse médico é muito bom, porque teu filho está enxergando bem." Eu disse para ela: "É o melhor de toda a terra." Ela disse: "Meu Deus, mas ele atende aqui na cidade?" Eu disse: "Sim, atende." E ela me pergunta: "O senhor pode me passar o telefone desse médico para que eu possa passar para as mães dos outros alunos que não têm o grau de dificuldade do Kennedy, mas eles têm também uma deficiência mínima visual?" Eu disse: "Eu vou passar o nome dele e através do nome dele a senhora vai conseguir telefone, vai conseguir tudo dele, tudo que a senhora querer." E ela disse: "Será que eu conheço esse médico?" Eu disse: "Se a senhora não conhece, já ouviu falar no nome dele." "Ah, ele é bom então, é bem conhecido." "Sim, eu disse que é o melhor." Ela pegou a caneta e o caderno e escreveu assim: "Então tá, o nome dele é Doutor." Eu disse: "Isso mesmo, doutor." E olhou para mim esperando que eu falasse o nome do médico. Eu disse: "É doutor." E ela escreveu doutor. E o nome, pastor, eu enchi o pulmão com muita fé. E olhei bem para os olhos dela e disse: "O nome dele é Doutor Jesus de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. O meu Jesus ainda cura. E foi ele que curou o meu filho." Neplésia, laicou, plefonder vitreia. O semblante dela cai. Baixa a cabeça. Me cumprimenta e volta para a sua sala enquanto eu saio daquela classe. Jesus curou o meu filho. Passou vários anos e nós começamos a trabalhar na igreja, na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Eu precisava de um pastor auxiliar. E o Senhor Jesus disse para mim: "Consagra o Kennedy. Ele tem uma chamada, uma missão." Eu disse: "Mas Senhor, ele é muito jovem, 20 e poucos anos. Como é que eu vou consagrar? Eu acho ele muito jovem, Senhor."
E eu quis resistir à voz do Senhor. O povo não vai compreender, o povo não vai entender isso. Aí o Senhor me disse, então peça para ele fazer os exames novamente. Eu disse, filho, faça os exames novamente. Mas pai, Jesus me curou. Sim, mas faça os exames novamente. Na cidade de Gramado não tinha um médico especialista, então ele foi até a cidade de Igrejinha. E lá ele passou numa médica. E a médica pediu os exames e ele fez. Ele entra naquele consultório com a sua esposa. E a médica disse, você é cego? E ele disse, não. E ela disse, você enxerga? Ele disse, sim, eu enxergo. É porque os exames mostram que você tem 0,0 de visão. Você, para mim, é cego. Faz outros exames. Fez outros exames. A médica chama, ele entra. E disse, não consigo compreender. Você enxerga? Ele disse, sim, eu enxergo. Porque os exames mostram. Eu não estou entendendo. Eu tenho muita experiência nessa minha área. E você me diz que enxerga e o exame diz que você é cego. Aí ele disse, eu posso falar? A senhora me dá 5 minutos? Eu disse, 5, 10, fale. Ele disse, o meu pai, ele foi arrebatado em espírito, ele é pastor. E Jesus lhe deu uma visão, uma revelação muito tremenda, onde os anjos fizeram uma cirurgia nos meus olhos. As lágrimas da médica começou a descer pelo rosto. E o Kennedy disse, e hoje eu trabalho ajudando meu pai na igreja. Aí a médica pergunta, e seu pai paga alguma coisa? Eu disse, não, porque não temos condição. A médica disse, chorando, disse, pois é, o exame mostra que você é cego. Eu podia te colocar na seleção olímpica de futebol dos cegos. E o Kennedy brincou dizendo, eu não ia errar o gol, porque eu enxergo. Ele disse, mas o documento, o exame diz que você é cego. E por isso, a médica disse, eu vou lhe aposentar, para você trabalhar para esse Deus, para esse Jesus que curou seus olhos. Meu filho, com 22 anos, foi aposentado para poder trabalhar na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Você crê em milagres? Você acredita em milagres? Então escreva aqui nos comentários. O nome disso é dar legalidade espiritual. Escreva, eu creio em milagre. Eu acredito que o Senhor Jesus pode fazer grandes milagres na minha vida. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Se você está doente ou tem alguma deficiência, seja visual, no seu corpo, não importa qual seja a enfermidade, você vai ser curado agora. Coloque a mão na enfermidade ou providencie um copo com água. Quando você beber essa água, você será completamente curado. Eu oro pela tua saúde agora, por um milagre. Deus vai fazer um milagre na sua vida, na vida dos seus filhos, do seu marido, da sua mulher, do seu pai, da sua mãe, de alguém da tua família que está muito doente, vai ser curado hoje. O milagre vai acontecer.
Você só precisa crer, acreditar no milagre. Querido Deus e Pai, em o nome de Jesus, eu ministro o milagre, a cura do alto da cabeça à planta do pé desta pessoa que está me assistindo e me ouvindo. Em o nome de Jesus, receba a cura, o milagre agora. Na autoridade do nome de Jesus, você está sendo curada, curado, liberto agora. Eu consagro esta água ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quem beber desta água será completamente curado, abençoado. Em o nome de Jesus eu profetizo, receba o teu milagre agora, em o nome de Jesus. E você diz, obrigado, Jesus. Quero pedir sua gentileza, compartilhe com todos os grupos nas redes sociais, coloque aí no seu status esta bênção desse testemunho. Você vai abençoar a vida de muita gente, porque quem assistir este vídeo, quem ouvir esse testemunho, será curado, abençoado, será cheio do Espírito Santo. Clique no joinha, deixe o seu gostei, clique também no sininho. E você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva agora. Se inscreva no canal, é só clicar na palavra inscreva-se. E quando você clicar, você vai receber 6 orações por dia. Eu vou orar por você 6 vezes por dia. Amém? Ore comigo ainda o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria medo algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de todos os meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Deus te abençoe. Amo você em Cristo Jesus. Amo a tua família. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, compartilhe. Envie para as pessoas que muitas das vezes está precisando de um milagre. Deixa Deus te usar. Compartilhe. Se inscreva no canal. Clique no joinha. Um abraço. Deus te abençoe. Você acredita em milagres? Sim, eu acredito em milagres.